crianças vão sair agora, então, se você é criança, você pode subir ali. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias junto comigo. No livro de Tito, nós temos um momento de reflexão aqui também, na nossa caminhada aqui no livro de Tito. Tito, capítulo 2. Mas antes de nós estudarmos a palavra de Deus, só me deram o privilégio de falar sobre isso, e a gente realmente tem tido aqui sempre um gasofilácio aqui que nós podemos sempre apoiar o Ministério de Gideões, mas eles me entregaram também este papel aqui que eu gostaria de incentivar os irmãos. R$5 um Novo Testamento, certo? Nenhuma coca de 600 ml é R$5, hoje mais. E você toma em 5 minutos, né? Mas com certeza o Novo Testamento tem muito mais valor pelo seu conteúdo e pela transformação que dá. Então tem esse papel aqui, que tem um QR Code, uma forma de você poder contribuir. Então se você gostaria de servir os irmãos ali também, depois você pode vir me procurar aqui. Tem esse papel aqui que você pode também estar participando, ofertando. E com certeza, irmãos, que nós nos envolvamos cada vez mais com o que Deus tem feito na vida destes irmãos, com o Ministério de Gideões. Interessantemente, a gente tem aqui caminhado no livro de Tito, né? E é interessante como talvez Deus, né, em sua soberania, conduziu aqui as coisas. Porque na nossa caminhada aqui no livro de Tito, a gente tem visto como que nesta passagem, a partir agora do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 10, como que Paulo nos mostra a realidade de como que a palavra de Deus, sendo pregada de forma fiel, ela começa a transbordar na vida de pessoas, transformando a vida dessas pessoas nos seus contextos. Ainda mais que a gente conversou já aqui nesse sentido, né? Na semana passada, Paulo ele está falando para Tito que ele deveria pregar a palavra de Deus de acordo com o que de fato ela é. No versículo 1, ali no capítulo 2, ele diz, né, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Ele não deveria ensinar aquilo que é dos seus próprios pensamentos, não deveria ensinar aquilo que de fato ele achava ser interessante, mas aquilo que era da sã doutrina, daquilo que trazia saúde, de doutrina que traz saúde e saúde espiritual. E nós cremos nisso, e é por isso que os irmãos de Gideões estão aqui conosco. Nós cremos que este livro nos transforma de uma doença do pecado sobre nós para uma vida sã ao lado de Jesus. Porque ela nos mostra o que Jesus faz e como ela nos transforma e nos santifica. E aí Paulo também mostra como essa realidade deveria ser então nos aspectos principalmente dos relacionamentos específicos dentro da igreja, mas quanto a gênero e idade específica que ele coloca aqui. Conversamos na semana passada que, obviamente, Paulo está falando de 2 únicos gêneros, certo? Homem e mulher. Ele fala aqui disso, não tantos outros, nem sei quantos existem, mas existem, né? Pelo que as pessoas dizem. Mas aqui Paulo vai tratar de como especificamente a palavra de Deus ela transforma homem e mulher, tanto os mais velhos quanto os mais novos. E assim ele termina essa passagem também aqui que nós vamos estudar quanto à realidade dos servos. E a gente conversou na semana passada também sobre a importância dessa realidade de relacionamentos de muitas gerações dentro da igreja. Existe sabedoria de Deus nisso. Nós temos pessoas de idades diferentes cooperando umas com as outras e sendo edificadas nessa realidade. Deus ele deseja que isso aconteça na igreja. Nós não podemos ter uma igreja só de crianças, só de jovens ou só de idosos. Não é essa a realidade. A realidade é de todos nós que somos alcançados pela graça de Deus, vivendo uns com os outros, experimentando deste amor de Deus dentro da igreja, servindo e sendo servidos, para que nós assim possamos edificar uns aos outros. Essa é a tarefa, esse é o papel. E aí Paulo falou a gente falou na semana passada sobre isso, Paulo falando especificamente para os homens mais velhos, do seu caráter e como isso servia de exemplo para os mais novos. E das mulheres mais velhas também terem esse ministério para com as mulheres mais novas, ajudando-as a ver uma realidade, ainda mais deste mundo que tem desprezado o casamento, a como lidar dentro da sua própria casa, como lidar neste relacionamento com o seu marido.
As mulheres mais velhas têm essa responsabilidade para com as mais novas. Ainda mais num mundo onde existem várias vozes, várias influências, a sabedoria de Deus está dentro da igreja nesse sentido também. E aí Paulo agora termina então esse aspecto olhando para os homens mais jovens, ou se a gente poderia dizer de jovens de maneira geral também. E aí no todo da história, aqui no todo dessa passagem que a gente poderia ver, a grande ideia que a gente tem, é que a exortação para uma vida que brilha o Evangelho é acompanhada por um exemplo digno. Vamos ver especificamente dos versículos 6 até o 8, em que o texto vai nos mostrar essa realidade da exortação dos jovens e exemplificando assim com a vida, como o título deveria exemplificar aqui com a sua própria vida. Olha só o versículo 6 primeiro, ele diz assim: do mesmo modo, ou seja, assim como foi feito para com as mulheres, do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. A ideia que Paulo está dizendo para Tito, é alguém que pensa com clareza. A tarefa de Tito de exortar aqueles que são mais jovens é para que eles pudessem ser moderados, equilibrados, tivessem bom senso. É alguém que não é influenciado por paixões, ou até mesmo no caso, assim como a gente vai ver numa passagem aqui, quanto a discussões inúteis. Olha só para mim algo parecido, volta aí talvez uma página só, dependendo da sua Bíblia, na carta de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 22 e 23, em que Paulo fala especificamente para Timóteo como que ele deveria portar-se, né? Como que ele deveria lidar na sua vida. Olha só o versículo 22 e 23 do capítulo 2, ele diz assim: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois vocês sabem que elas só provocam brigas. Algo parecido do que Paulo está dizendo ali para Tito, da exortação quanto aos mais jovens, Paulo agora fala especificamente para Timóteo. Olha, fuja das paixões da mocidade. Lá em Tito ele ainda vai dizer sobre a realidade de ser moderados, e é a mesma ideia. Talvez na nossa cabeça, primeiramente, a gente está pensando sobre paixões, principalmente em desejos que envolvem romantismo, ou até mesmo desejos sexuais, que de certa forma a gente poderia dizer isso. Mas é interessante aqui, ainda mais em Timóteo, em que ele vai dizer que o contrário seria de seguir a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E aí no versículo 23 ele mostra um aspecto dessa paixão, de ser alguém que evita discussões insensatas e absurdas, pois vocês sabem que elas só provocam brigas. É interessante Paulo falar isso para pessoas mais jovens, especificamente para Timóteo. Porque, queridos, uma impressão que eu tenho aqui do texto, e que aparentemente a gente às vezes acaba falando assim, quando a gente olha de gerações, né? A gente fala, nossa, essa geração mais jovem ela é perdida. A geração mais jovem sempre foi perdida. Desde Tito. Essa é a realidade, porque o coração humano é ruim. E o coração humano, ele é desejoso por seguir as suas próprias paixões. E quando talvez você, quando foi mais jovem, você talvez viveu isso. Existe uma realidade do qual você tomou decisões na sua vida baseadas em desejos momentâneos e imediatos. E que talvez foram muito bons, mas talvez foram muito ruins. Ou talvez os dois. Né? Que você olha para trás e fala, nossa vida, como que eu fiz isso na minha vida? Como que eu fui capaz de tomar esse tipo de decisão? Só que você que talvez já passou por isso, você olha para trás e percebe isso. Agora, existem irmãos aqui, talvez eu vou me colocar, né? Talvez da minha idade ali para baixo, talvez, alguns assim. Nós estamos vivendo nessa realidade de talvez tomar decisões com falta de sabedoria, de não ser moderados, que é essa exortação que Tito está dizendo. Porque falta em nós a sabedoria que provém da palavra de Deus e que muitas vezes também provém de tempo de vida, que nos leva a tomar decisões, sejam românticas,
sejam de relacionamentos, seja de uma realidade até mesmo de querer tomar impulsionalmente algum tipo de conversa que gera atritos, que é o que Paulo está dizendo ali para Timóteo. Acho interessante, né? Principalmente quando a gente viu como a política começou a estourar, principalmente em redes sociais, né? Tanto de adolescentes que começaram a se envolver com política, sem nem entender nada sobre a vida, estavam dizendo e afirmando coisas muito sérias sobre política. Por um lado, isso é muito bom. Mas lembro uma vez, conversando com um adolescente lá em Atibaia, que ele foi alguém que apoiou um político assim com unhas e dentes. Passou alguns anos, eu falei, e aí? Já tinha amadurecido um pouco. Eu falei, você lembra o que você falava antes? Ele falou, cara, que besteira que eu falava antes. Porque essa é a realidade, talvez, do nosso coração insensato. Nós, muitas vezes, vivemos dessa realidade, e muitos jovens aqui estão vivendo nesse aspecto. Estão tomando decisões e vivendo uma vida no calor do momento, no calor da juventude, sem pensar muito e sem pensar no ontem. Porque o ontem já foi. Foi lá que as decisões foram tomadas. Tudo é muito rápido, tudo é muito imediato. Sejam decisões que envolvam de se entregar sexualmente, de não saber se controlar, de ir à onda de amigos ou satisfazer algum desejo interno. Seja de relacionamentos que acabam sendo conturbados, de decisões impensadas com relação ao futuro. Mas Paulo nos mostra aqui que Tito deveria ensinar estes homens, estes jovens, a realidade da igreja nesse sentido, para que eles sejam moderados. Agora, queridos, eu queria chamar um pouco da atenção dos irmãos a pensar em uma realidade. A gente luta um pouco, né? A gente ora muitas vezes por isso. Eu sei que os irmãos às vezes anseiam para que a nossa igreja estivesse cada vez mais jovens, né? Mas ontem a gente teve uma conversa muito interessante com o pastor Charles, na parte da tarde, junto com os homens ali no encontro de casais. E ele falou da necessidade e a importância dos homens mais velhos servirem de exemplo para aqueles que são mais jovens. Queridos, nós precisamos compreender novamente que nós, como igreja, temos este papel. Assim como eu, talvez olho para alguns adolescentes e eu sei que eu sou o mais velho e eu já vivi o que eles viveram. Mas talvez você olhe para mim e diga a mesma coisa. E queridos, eu preciso do irmão. Muito. Eu preciso da sabedoria do irmão, porque talvez eu vou tomar decisões na criação dos meus filhos, no relacionamento com a minha esposa, dos projetos de vida, seja até mesmo no pastoreio da igreja, de uma forma que talvez não é tão sensata, pelo fato de sabedoria do meu coração e de tempo de vida. E por isso que eu preciso do irmão, para que o irmão coopere comigo, para que eu tome decisões moderadas, sábias, bem pensadas. Então, se o irmão já se vê numa realidade de ser mais velho, veja o seu ministério como alguém que pode servir de exemplo para outros, para caminhar com outros. Assim como talvez nós, ou ainda mais jovens do que eu, precisamos da humildade de reconhecer que nós não somos capazes de tomar decisões tão sábias assim. E precisamos da sabedoria de alguns que já passaram por isso. E conversar com eles, e ouvir deles, interagir com eles, para que assim, nessa sabedoria de Deus dentro da igreja, todos nós possamos crescer. Paulo continua e volta-se para Tito agora no versículo 7. Mesmo Tito sendo um desses jovens, talvez que a gente poderia dizer, mas ele na responsabilidade de pastor ali das igrejas de Creta, que deveria instituir outros presbíteros também, ele tem uma responsabilidade que Paulo chama ali para ele nesse sentido. Versículo 7. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino mostre integridade e reverência. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Paulo está dizendo aqui para ele que este ensino, tanto especificamente para com os jovens, mas toda essa realidade do qual ele está ensinando a igreja, deveria ser acompanhado pelo seu bom exemplo. Paulo deu autoridade a Tito, então
A gente pode ver essa delegação de autoridade de Paulo, que deixou Tito ali, com a autoridade dele para pastorear aquela igreja. Mas ao mesmo tempo, o seu ensino não deveria ser baseado na sua própria autoridade, mas na autoridade que provém da palavra de Deus. E diante disso, Paulo começa dizendo: seja você um exemplo de boas obras. De qual forma? No ensino, mostrando integridade. Sendo alguém que ao ensinar não mostra um ensino duvidoso. Alguém que, talvez, até mesmo no ensino, começa a se exaltar, mostrando como se alguém sendo melhor do que outros, a sua capacidade de ser uma pessoa mais espiritual do que outros. Claro, existe uma realidade de esforço naqueles que ensinam, mas Paulo está dizendo aqui para ele que o esforço dele, maior dele, deveria ser no aspecto de integridade para com a palavra de Deus. De entregar ela por inteiro. E não só o que convém. E não só o que é interessante para ele. Não só para aquilo que ele acha. Mas que ele ensinasse isso com integridade. Ao mesmo tempo, uma reverência diante da própria palavra de Deus, diante do ensino, uma seriedade diante daquilo que ele está dizendo. Uma linguagem sadia e irrepreensível. É alguém que não apenas apresenta o que ensina, mas principalmente no seu cotidiano, a sua linguagem, a maneira como ele conversa com pessoas, não é uma linguagem torpe, misturada com coisas imorais, com piadas de duplo sentido, ou uma comunicação cheia de ira, uma comunicação mentirosa. Paulo está dizendo que se este homem ele serve de exemplo, então essa é uma realidade que todos nós deveríamos ter na nossa vida. Queridos, uma vez que a palavra de Deus transforma as nossas vidas, ela transforma as nossas vidas por completo. E deve ser essa realidade. E isso também nos diz quanto à realidade como nós usamos a nossa língua. Paulo está dizendo que Tito deveria servir de exemplo, assim então os irmãos daquela igreja deveriam seguir o seu exemplo também na forma como falam. E aí causa uma certa reflexão nesse sentido para você. Sua língua exalta ao Senhor, não porque você canta louvores, mas porque a maneira como você a usa demonstra uma transformação de coração, de santidade. Ou ela é misturada com palavras torpes, com xingamentos, com ofensas, com mentiras, com aquilo que não agrada ao Senhor. E é interessante que Paulo diz toda essa realidade de Tito, de que ele deveria ser um exemplo, porque isso tem um objetivo. No final do versículo 8 ele diz: para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. É interessante que em nenhum momento, quando Paulo está dizendo aqui sobre a realidade de o que Tito deveria fazer, ele não está necessariamente focando em suas habilidades. A gente já conversou um pouquinho quando a gente falou sobre a questão do caráter dos presbíteros. Sim, o caráter dos presbíteros são homens que certamente as suas habilidades têm valor para a igreja, mas não tanto valor quanto o seu caráter. Porque alguém de caráter ruim, mas muito habilidoso, vai te levar para um caminho ruim. Mas alguém nem tão habilidoso, mas com um caráter bom, pode te levar para uma vida de piedade. Por isso que Paulo foca nesse sentido e também volta-se para Tito nessa mesma realidade. O seu exemplo está ligado necessariamente ao seu caráter, a maneira como você trata pessoas, não necessariamente nas suas habilidades. Principalmente para que não se tenham razões para difamar o Evangelho. Ele diz ali para que o adversário seja envergonhado. A ideia aqui é como se talvez alguém quisesse então chegar com todas as forças para destruir a igreja, mas quando chega com todos os seus argumentos e ele olha e vê, mas essa igreja é uma igreja exemplar. Os presbíteros da igreja vivem de acordo com o que Deus deseja. Os membros dessa igreja vivem a transformação da graça de Deus que os alcançou. E ele se desmorona.
ele fica sem argumentos, ele fica envergonhado. Tanto que é o que ele diz, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Obviamente, queridos, o que Paulo está dizendo para Tito, e também que ele diz quanto à realidade dos presbíteros, ele não deseja de nós uma igreja perfeita, porque isso é impossível. Nós não somos capazes de ser perfeitos o tempo todo. Você não consegue garantir que a partir de agora até o fim da sua vida você não vai pecar mais. Isso é impossível. Nós vamos pecar, nós ainda temos a realidade do pecado que nos influencia nesta vida. Mas o que Paulo está dizendo é que apesar do pecado, são pessoas que, transformados pela graça de Deus que nos alcançou, buscam viver relacionamentos, buscam viver uma vida que é baseada nessa transformação da palavra de Deus. E aqui é interessante até mesmo neste sentido, né? Porque a gente já viu no versículo 4 algo parecido quando ele fala sobre esse relacionamento das mulheres mais velhas com as mais novas. Porque ele vai dizer no final do versículo ali, para que a palavra de Deus não seja difamada. E agora novamente ele fala que o exemplo de Tito é importante para que o adversário, para que os homens maus, aqueles que desejam perverter a igreja, não tenham o que falar uma vez que vivem o Evangelho. Queridos, se cremos que este livro, se cremos que o trabalho desses irmãos tem valor, então nós devemos, no mínimo, nos esforçar para viver de uma forma para que esta palavra condiza, seja de acordo, com o que nós vivemos, para que aqueles que tanto leem essa palavra, quanto aqueles que nos leem, possam dizer, falar, caramba, é verdade o que está dito aqui. Eu acredito neste Evangelho, porque eu vejo na vida daqueles irmãos que eles fazem a mesma coisa que essa palavra nos diz. Eu vejo que aquela igreja é uma igreja que de fato tem buscado viver pela graça de Deus. São pessoas imperfeitas. São pessoas que sim, têm problemas de relacionamento. São pessoas que sim, talvez não controlam a sua língua o tempo todo. São pessoas que sim, lutam com problemas da sua mente e dos seus olhos. São pessoas que lutam com medos, ansiedades. São pessoas que estão lidando com situações financeiras difíceis. São pessoas que não necessariamente são abençoadas materialmente falando. Mas são pessoas que têm buscado viver o que a palavra de Deus diz nessa transformação de vida, pela graça de Deus, buscando viver uma vida que glorifica a Deus. Para que este Evangelho não seja difamado. Paulo então diz ali a realidade de exortar os mais jovens a viver de maneira moderada, e Tito sendo um bom exemplo disso, tanto para os mais jovens quanto para a igreja como um todo. E agora ele se volta para a realidade dos servos, que ele diz ali no versículo 9, ele diz, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. A gente já conversou um pouquinho sobre esse relacionamento de senhor e servo, quando a gente estudou a carta de Colossenses há um pouco tempo atrás. Mas é interessante algo parecido que se repete novamente na ideia de Paulo. Colossenses 3:22, ele diz, servos, obedeçam a todos os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade do coração, temendo o Senhor. Paulo está nos dizendo ali em Colossenses que a obediência dos servos aos seus senhores é porque o Senhor é quem governa as suas vidas. Eles não vivem por conta do seu senhor terreno, mas vivem debaixo do senhorio de Cristo Jesus sobre as suas vidas. Logicamente que a obediência ao Senhor vem em primeiro lugar, mas prestar um serviço excelente é uma demonstração de que Cristo é o seu Senhor. E tanto que Paulo diz nessa realidade aqui, que obedeçam aos seus senhores aqui nesta terra, ainda mais dando-lhes motivo de satisfação, não sendo respondões. É interessante aqui a ideia,
É de um senhor que olha para um chefe, um gerente que olha para o seu empregado e diz: este homem me agrada. O trabalho dele é um excelente trabalho. Eu tenho felicidade de ver ele trabalhando. Ainda mais porque ele não é alguém que responde. Não é alguém que de fato se opõe a tudo que o seu Senhor diz. Obviamente, queridos, obedecemos ao Senhor antes. E que, obviamente, quando nos colocarem a fazer algo que desobedece ao nosso Senhor, certamente nós vamos responder que não. Mas Paulo está nos dizendo aqui quanto à realidade de pessoas que não se submetem à autoridade e que zombam do seu chefe, criticam ele, batem boca com ele. Paulo está dizendo que esse não deve ser o caráter daqueles que foram alcançados por Cristo. Não só não sendo respondões, quanto ele ainda nos diz, nem furtem. Obviamente, né, eu imagino que você sabe que se você roubar ou desviar algum tipo de dinheiro da sua empresa, isso dá cadeia. Então não tem nem como dizer como isso é errado. Mas é interessante como, de certa forma, em alguns aspectos a gente rouba outros aspectos do nosso serviço. Seja no tempo do trabalho, dando aquela enrolada, aquele famoso migué. Estou ganhando, mas não estou trabalhando. Dando atestado. Ou seja, até mesmo usando daquilo que é da empresa para benefício próprio. Isso também é roubado do seu Senhor. E é interessante que daí Paulo vai mostrar um outro aspecto do qual nós temos que fazer. Não sendo respondões, nem furtando, mas deem prova de toda fidelidade. Não só não fazendo aquilo que é errado, mas também sendo positivos, tanto agradando aos seus senhores, mas mostrando fidelidade. Sendo alguém que as pessoas podem contar com você, do qual elas podem ver que você é alguém que vai cumprir aquilo que foi chamado para ser feito. Obviamente, não para que você tenha uma promoção. Seria muito bom se isso acontecesse, né? Quem sabe? Não para que você ganhe necessariamente um bônus maior financeiro. Obviamente, tem seus benefícios se um dia isso vier a acontecer. Mas ele termina dizendo no versículo, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. O objetivo de não sermos respondões, de não furtarmos, mas buscar agradar ao nosso Senhor e assim viver uma vida de fidelidade no nosso emprego, é para que a beleza do Evangelho seja vista. Não para que você ganhe mais oportunidades de ganhar dinheiro e satisfazer os seus ídolos materiais. Não para que você possa ser reconhecido neste mundo com carreira e assim então ser alguém de muito poder e dinheiro. Não. Mas para que as pessoas olhem para você e percebam, você não vive para este mundo. Tanto é que você serve muito bem. Mas você vive para um Senhor, que este Senhor não é Senhor terreno. Você vive diante de uma doutrina, diante de uma mensagem, diante de um ensino, diante de um evangelho que transformou. A ideia ainda mais aqui dessa beleza da doutrina é como se fosse uma mulher ali com um colar cheio de diamantes, de brilhantes ali, do qual é impossível de não ser notado. Entrando aqui no meio da igreja que todos olhariam e falavam, isso é um colar bonito. Paulo está dizendo que em nossa vida, em nosso trabalho, nós devemos mostrar esta beleza deste evangelho que nos transformou. Observa de novo. Primeiro, relacionamento de homens idosos, mulheres idosas com as mais novas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Agora para Tito, que ele deveria ser exemplo para que ninguém fale mal ao nosso respeito. E agora, por fim, os servos deveriam viver para que a beleza deste evangelho seja mostrada, seja vista, seja percebida para aqueles que não conhecem este evangelho. Queridos, isso é uma perspectiva de vida que precisa ser mudada. Porque a gente não vive isso
Porque na prática, nós temos vivido para nós mesmos. Por que eu vou me importar de ser um exemplo para outras pessoas? Por que eu vou até mesmo, eu, mulher mais velha, me importar com as mais novas de ensiná-los? Ensinar o que a palavra de Deus diz, ou pelo menos mostrar aquilo que deu certo para mim ou o que deu errado, para que elas possam viver alguma coisa boa. E a gente começa a viver relacionamentos, cada um mais no seu canto, vivendo cada um mais do seu próprio jeito. Ser um bom servo. Compromisso com a empresa. Prestar o meu serviço de uma forma excelente. Eu vou fazer mais, é o mínimo que eu posso. Agora, quando nós temos uma perspectiva de que nós fomos alcançados pela graça de Deus, de que Deus nos alcançou, Cristo Jesus morreu por nós, este Evangelho chegou para nós, e isso tem transformado as nossas vidas. Nós chegamos aqui no domingo, nós ouvimos o que esta palavra de Deus diz, e muitos aqui têm se esforçado para pregar com fidelidade, de ensinar aquilo que a palavra de Deus diz, têm dado devocionais, reflexões, para ensinar fielmente o que a palavra de Deus diz, para que não só nós saiamos daqui e vivamos de qualquer jeito, mas para que isso nos transforme em todos os aspectos da nossa vida, para que à medida que nós vivamos, isso aqui seja mostrado. Uma vez que isso nos transformou, pode transformar outros também. Então, queridos, a exortação para uma vida que brilhe o Evangelho, ela é acompanhada de um exemplo digno também de Tito. Porque este Evangelho também transforma Tito e transforma cada um de nós. Talvez algumas aplicações práticas aqui para a gente terminar. Talvez nós, jovens, quando olhamos para os irmãos mais velhos, você adolescente até mesmo, será que nossas vidas têm sido, em nossas vidas, têm sido marcadas, as nossas vidas têm sido marcadas, vida equilibrada a partir da graça que nós recebemos? Ou será que estamos vivendo uma vida perdida, vivendo para o nosso próprio nariz, ou temos buscado sabedoria e sabedoria da palavra de Deus? Será que nesse mesmo sentido nós temos buscado pessoas mais velhas, para que elas nos sejam modelos, para que elas nos ajudem com seus conselhos, com as suas experiências de vida, com sua vida diante do Evangelho, para nos mostrar o caminho a ser vivido? Existe sabedoria nisso. Ao mesmo tempo, não só a realidade aqui, mas talvez os mais velhos olhando para os mais novos e percebendo essa realidade, e também ser exemplos para eles, para que a palavra de Deus seja vivida no nosso meio. Aos servos também, seu trabalho, será que você pode dizer que tem brilhado o Evangelho, a beleza da salvação, na maneira como você trabalha? A minha oração diante desse texto é que Deus nos transforme pela Tua palavra. Jesus, quando orou por nós em João capítulo 17, Ele orou a Deus pedindo: santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Que esta palavra encharque os nossos corações e nós sejamos transformados para viver o que ela nos ensina, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos cantar e encerrar nosso culto.